Abrindo o CREA Debate deste ano, quero agradecer aos nossos convidados, em nome do presidente Luiz Antônio Cossenza e toda a sua diretoria e conselheiros regionais. O Brasil vem sofrendo com reflexos dos problemas da economia mundial. Por ser um país em desenvolvimento, acusa o golpe mais severamente. Associado aos problemas econômicos, enfrentamos internamente um profundo colapso político que culminou com um golpe parlamentar contra uma presidenta da República. O que já era ruim ficou ainda pior com a promulgação no Congresso Nacional da Emenda Constitucional 95/2016, que limita por 20 anos os gastos públicos. O CREA-RJ cumpre o seu papel de defender a sociedade quando se propõe a debater as políticas públicas que afetam cada cidadão. Entretanto, revela o seu papel corporativo quando chama para si a responsabilidade de discutir e propor soluções que venham contribuir para as melhorias das condições sociais e econômicas da categoria profissional da engenharia e agronomia. Vamos ao vídeo institucional. A indústria da construção civil enfrenta a maior crise de sua história. Sendo um dos setores mais importantes do Brasil, exerce influência direta no resultado econômico brasileiro e a sua cadeia produtiva. Impacta construtoras, fabricantes e comerciantes de materiais, máquinas e equipamentos, serviços técnicos especializados, serviços imobiliários e consultorias de projetos. É, sem dúvida, um dos setores que mais geram empregos no país. Mas em tempos de crise, o jogo se inverte e a navalha corta a própria carne. Hoje, temos mais de 150 mil engenheiros brasileiros desempregados, sem contabilizar os demais profissionais que atuam na área, e centenas de estudantes que se formam a cada ano sem sequer conseguir ingressar no mercado de trabalho. A elevada taxa de desemprego no setor é resultado de uma complicada equação que inclui falta de investimentos públicos e privados, paralisação das grandes obras e cortes de programas de habitação popular como o Minha Casa Minha Vida. Há quem diga que a verdadeira vilã dessa história é a Operação Lava Jato, que jogou a engenharia brasileira num mar de lama e gerou um déficit de mais de 140 bilhões de reais para os cofres públicos. Em vez de punir os empresários corruptos, como faz a maioria dos países estrangeiros, puniu as empresas, fechando milhares de postos de trabalho em todo o país. Há tempos, o setor está estagnado. No ano passado, o Produto Interno Bruto da construção civil registrou o 5º ano consecutivo de retração. Para 2019, parece haver uma tímida luz no fim do túnel. A projeção de crescimento de 1,3% desenha a esperança de início de uma retomada de fôlego. Ainda sofrendo com a ressaca dos Jogos Olímpicos, o Rio de Janeiro é um caso à parte. Para se ter uma ideia, a região metropolitana é a campeã brasileira em fechamento de vagas com carteira assinada. Em um ano, 38 mil pessoas foram demitidas e centenas de empresas fecharam as portas. O setor da construção civil foi justamente o que mais demitiu, fechando quase 12 mil vagas de emprego no ano passado. O nível de informalidade no estado é de 50,9%, contabilizando ao todo quase 1,5 milhão de desocupados. Em 2016, o cenário era bem diferente. Impulsionado pelas obras de infraestrutura para as Olimpíadas, o Rio vivia um momento de alta empregabilidade com taxa de desemprego abaixo da média nacional. Foram realizadas diversas obras de grande porte que geraram centenas de empregos. Mas o que restou do famoso legado olímpico? Muitas dessas obras hoje se encontram paradas, abandonadas ou com sérios problemas de infraestrutura por falta de manutenção. Há ainda as que sequer saíram do papel, como a despoluição da Baía de Guanabara e a das Lagoas da Barra e Jacarepaguá, e ainda a transformação da região do Porto numa área residencial. Com uma dívida de mais de 151 bilhões de reais,
Hoje, o Rio de Janeiro encontra-se mergulhado num caos econômico, político e social, resultado de uma combinação que inclui recessão econômica, retração nas atividades da indústria do petróleo, queda da arrecadação e déficit previdenciário. A previsão é que o Rio de Janeiro só voltará a arrecadar mais do que gasta daqui a 10 anos. Ou seja, a situação é dramática. Com o novo governo do estado, fica a expectativa da retomada dos projetos do setor naval, do Complexo do Açu e especialmente as obras do Comperj, que prometem gerar 8.000 empregos ainda este ano. Mas com a invasão de profissionais estrangeiros, especialmente os chineses, será que vai sobrar emprego para os trabalhadores fluminenses? Diante do exposto, o CREA-RJ Debate pergunta: o que vemos é a construção ou a desconstrução civil no estado do Rio de Janeiro? Ok, agora vamos a uma pequena apresentação de cada um dos senhores, dos nossos convidados, com a limitação daquele tempo de 2 minutos. Começamos pelo Luiz Fernando Panelli. Eu sou o diretor executivo da Câmara Metropolitana, da área metropolitana do Rio de Janeiro, uma iniciativa legal que começou a ter vigor a partir de janeiro desse ano e que aponta para uma grande transformação da maneira de cuidar dos temas urbanos da cidade do Rio de Janeiro. Uma melhor integração dos equipamentos, uma melhor integração dos serviços e, sobretudo, uma busca de equilíbrio socioeconômico entre as diferentes cidades, 22 cidades que compõem a Câmara Metropolitana. São 22 cidades que respondem por 75% do PIB do Estado, quase 76% da população, e essa centralização em torno da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, do emprego, 74,3% do emprego da região metropolitana está na cidade do Rio de Janeiro. Isso é uma situação insustentável, é preciso fazer um esforço de descentralização, de polinucleação, como nós chamamos, de aumentar a capacidade de produção de riqueza e emprego em outras cidades da área metropolitana. Então esse é o desafio da Câmara. Foi feito um grande plano estratégico de desenvolvimento urbano integrado, que durou 3 anos, começou ainda no governo Pezão e terminou praticamente na assunção do governador Witzel, e detectamos 131 ações prioritárias para serem tomadas. Então essa é a grande missão da Câmara Metropolitana. Marcelo. Bom, eu sou Marcelo Edmundo, sou da Coordenação Nacional da Central de Movimentos Populares e também da Coordenação Executiva do Fórum Nacional de Reforma Urbana. Fui do Conselho Nacional das Cidades até a sua extinção, né? Assim como o Ministério, e também do Conselho Gestor do Fundo de Habitação do Estado do Rio de Janeiro e do município do Rio de Janeiro. E eu acho importante, esse é um tema que atinge diretamente nós, do movimento popular, principalmente no que diz respeito à questão da moradia e da habitação. E atingindo a gente, atingir toda a sociedade também, porque a moradia, o mercado imobiliário, 65% do mercado imobiliário, ele era impulsionado pelo Minha Casa Minha Vida, que está paralisado, não há mais contratações, não há mais repasse de verba. É só entender que há alguns anos o setor, só em relação ao Minha Casa Minha Vida, chegou a empregar 3,5 milhões de trabalhadores, e isso inclui também engenheiros, arquitetos, além da peãozada. Hoje emprega cerca de 2 milhões de trabalhadores. E a tendência é efetivamente, justamente pelo fato de não haver novas contratações, pelo fato de não estar havendo repasse, a tendência efetivamente é que mais gente seja desempregada. É bom lembrar que dessas
desses que participam desse processo, cerca de 45% são de pequenas empresas, formadas até por grupos de amigos, de engenheiros, né, que impulsionam esse mercado. Então, essa crise toda atinge diretamente nós, o movimento popular, mesmo que a gente tenha como bandeira a questão da habitação por mutirão, por cogestão, por autogestão. Então é importante esse debate que a gente pretende aprofundar aqui ainda. Ok. Felipe? Bom, eu sou o Felipe, faço parte da União de Moradia Popular do Rio de Janeiro, coordenação estadual. A União é um movimento que luta há mais de 30 anos nacionalmente, no Rio de Janeiro desde 1994, e que faz a luta por moradia popular através da autogestão, né? O que significa organizar grupos e comunidades para que os próprios beneficiários sejam protagonistas no processo de organização dos conjuntos habitacionais, da produção de moradia popular. Bom, e a União, junto com outros movimentos, logo após uma longa disputa, né, conseguiu que houvesse uma modalidade dentro do programa Minha Casa Minha Vida para a produção através da autogestão, que é o Minha Casa Minha Vida Entidades, né? Assim, apesar do Rio de Janeiro ter sido a cidade que mais produziu, uma das cidades que mais produziu unidades pelo programa Minha Casa Minha Vida, foi uma das que menos produziu pelo Minha Casa Minha Vida Entidades. Então, nacionalmente, foram quase 200 mil unidades produzidas através da autogestão, e no Rio de Janeiro, apenas 100, né, em torno de 100 unidades. Então, assim, essas unidades produzidas no Rio de Janeiro foram no contexto dos mega-eventos, né, um contexto também de remoção forçada, produzida pelo Estado, né. No Rio de Janeiro, o déficit habitacional reduziu muito pouco nesse período, né, ou quase nada. E, assim, a gente vê agora, mesmo essa pequena parcela, né, do programa que a gente tinha conquistado, que era a possibilidade de produzir pelas entidades, ser também desmontada desde 2016 e agora ainda mais pelo governo Bolsonaro. Agora o Carneiro. Bom, meu nome é Luiz Carneiro de Oliveira. Eu tive a honra de ser conselheiro aqui do CREA durante 6 anos, fui diretor financeiro. Fui diretor financeiro também com o Francis no Clube de Engenharia. Atualmente eu sou diretor administrativo do Clube de Engenharia. Eu me formei em 64, sou formado trabalhando aqui no estado do Rio de Janeiro, especificamente 55 anos, sempre no segmento de construção civil, na modalidade de construção pesada. Temos 2 tipos de fundamentais de edificações de construção pesada. Eu tive a oportunidade de começar as obras do metrô no Rio. Eu fiz as estações de Glória, Cinelândia, Maracanã, Botafogo, São Cristóvão. Foi uma grande oportunidade. E na área de saneamento, nós concluímos no PDBG, no Despoluição da Baía de Guanabara, toda a bacia de Caraí, com emissário de Caraí, com estação de tratamento de Caraí. Foi uma boa oportunidade. Aquela parte do programa de despoluição na bacia de Caraí foi concluída. São Francisco e Caraí, Boa Viagem. Eu penso que eu poderei dar uma colaboração na parte de construção civil e de obras pesadas com os companheiros aqui, com a opinião geral. Ok? Noé? Primeiro, bom dia, né, a todos. Sou engenheiro civil, né, Vanderlei Noé, atual presidente da ABENC, Associação Brasileira de Engenheiros Civis, do Rio de Janeiro. Eu vejo com grande preocupação a questão nossa, né, da engenharia civil, da construção. A gente vem aí nesse mandato aí fazendo um trabalho, né, de reorganização em relação, né, ao que faz parte, né, da engenharia civil. Eu vejo que, né, ao longo do tempo, né, isso não é de
de agora, isso é de décadas, a gente vem sofrendo com essa desconstrução, né? Houve um avanço, né? Tivemos um avanço, depois uma queda. Eu vejo que a gente tem que se envolver, né, completamente, né? A questão dos conselhos, a questão da associação, para que a gente possa se fortalecer e gerar o emprego, né? O governo ele tem que atacar, tem que se envolver com essa causa. Eu vejo ainda, né, para 2019, né, um sufoco, né, para a engenharia civil. Mas eu acredito que para frente aí a gente vai estar sendo fortalecido. Eu acho que o debate vai ser importante para que a gente venha tomar medidas, né, ou dar ideias de medidas para o futuro nosso, o futuro da engenharia, o futuro da construção, o futuro do cidadão, né, a dignidade do cidadão. O trabalho é dignidade. Se você trabalha, está tudo bom. Tá bom? Okay. Passar agora para o Francis. Eu sou vice-presidente aqui do nosso CREA-RJ, presido a Academia Nacional de Engenharia e estive na presidência do Clube de Engenharia por 2 mandatos. Sou engenheiro civil, fui professor de geotecnia a vida inteira e, infelizmente, fiz uma empresa de engenharia. Cheguei a ter quase 1.000 empregados e hoje estou na faixa de 100 a 200 empregados, demitindo elementos probos e competentes. É duro. A habitação e saneamento é fundamental. No passado, nós chegamos a ter aqui no Brasil o FGTS, que foi criado para recolher dinheiro de patrão e de empregado para resolver o problema de habitação e saneamento no Brasil. Criou-se o Banco Nacional de Habitação, que virou o Banco Nacional de Habitação e Saneamento, e no governo José Sarney, esse banco foi extinto. E nós continuamos a enfrentar o problema de habitação e saneamento. O FGTS, que continua a ser recolhido, não se destinou ao fim pelo qual foi criado e chegou até a ser drenado para a parte rodoviária e etc. Eu acho isso o fim da picada. A habitação e saneamento é indispensável. Muito obrigado. E agora o nosso anfitrião, presidente Cossenza. Bem, bom dia a todos aqui, ponentes da mesa. A gente vive, aliás, esse é o 5º programa e eu aguardava ansiosamente esse 5º programa que fala da atividade que mais gera emprego nesse país e mais rapidamente. É a atividade que pode diminuir o desemprego mais rapidamente, é a construção civil. A gente lamenta que há 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás, dizia que haveria um apagão de engenheiros, ia faltar engenheiros no país. E hoje nós convivemos com em torno de 150 mil engenheiros desempregados. Bem, algumas questões eu acho que vale a pena que a gente discuta aqui. E nós tivemos uma reunião com o vice-presidente da República, os CREAs da região Sudeste, com o presidente do Conselho Federal, onde alguns temas foram debatidos lá e coube ao Rio de Janeiro a reivindicação de voltar, principalmente a Petrobras, fazer as encomendas aqui no Brasil. Não adianta nada a gente dizer que retomou o crescimento, as obras da Petrobras, ou a construção de estaleiros, a construção de plataformas, se isso aí está sendo feito em Singapura. Eu acho que a gente precisa discutir essa questão de invasão de profissionais estrangeiros. A outra questão é a questão do pregão, foi
outra questão que nós colocamos muito claramente para o vice-presidente da República: não dá para a gente ter a forma de pregão em obras de engenharia, onde vira um verdadeiro leilão e as empresas acabam não conseguindo fazer as obras ou faz obras de péssima qualidade. Engenharia não é comprar um parafuso na loja. Precisamos voltar a ter as nossas empresas de consultoria, onde um projeto básico ele era praticamente o definitivo. Hoje, um projeto básico não diz nada e as pessoas fazem orçamento em cima desses projetos básicos. Enfim, o CREA ele tem a responsabilidade de discutir esses assuntos para que a gente possa gerar emprego e proteger as nossas empresas. É fundamental a proteção de nossas empresas. As empresas brasileiras não podem ser vendidas, quase doadas para empresas estrangeiras. Então, como tem aqui pessoas que sempre trabalharam nessa área e talvez saibam até muito melhor do que eu essa questão da construção civil, está aí o Francis, está aí o Carneiro, está aí o presidente da Bank e outros convidados que atuam nessa área. Eu acho que é isso que a gente tem que discutir aqui: como gerar emprego, como salvar nossas empresas. Então, o CREA está nesse programa, nós estamos aí para discutir a principal atividade que gera trabalho para todos os engenheiros, não só os civis, mas eletricistas, mecânicos, agrônomos, todas as profissões da engenharia, da área tecnológica, que é responsável por mais de 80% do PIB desse país. Então, quero deixar aqui as boas-vindas a todos e que esse 5º programa seja um marco desses programas que têm sido feitos aqui no nosso CREA. Um abraço. Então, é impulsionado aqui pelas opiniões e sugestões do nosso presidente. Vou pedir, inclusive, que ele deixe a cola dele aqui comigo, né? Para que nós possamos, de alguma maneira, contribuir para o desenvolvimento e crescimento da engenharia e agronomia no estado do Rio de Janeiro. Dando prosseguimento ao CREA Debate, nosso 5º CREA Debate, que hoje fala sobre a construção ou desconstrução civil, abrimos agora para os nossos debatedores a inscrição daqueles que desejem agora começar o debate e começar e falar sobre a sua reflexão. Quem começa? Panelli. Bom, foi um prazer ouvir a apresentação de cada um dos presentes, que mostra a qualificação, né, e a área de atuação de cada um. E gostaria de fazer alguns comentários mais genéricos sobre a situação geral do país, né? Quer dizer, em grande parte, o colapso econômico e do próprio setor de construção decorre de uma questão orçamentária, basicamente, né? O Estado já não tem mais condições de contratar como contratava, porque ele está tão afogado com temas de saúde, previdência, educação, etc. e tal, que as grandes obras estruturantes de que o país necessita ficam em segundo plano. Esse é um fato. Então é preciso haver uma recuperação fiscal do Estado, em todos os seus níveis, eu digo, do município ao Estado, à União, para que seja possível retomar os investimentos absolutamente necessários para o crescimento do país. Na habitação social, nós temos um déficit no Rio de Janeiro gigantesco, né? É fato de que o Minha Casa Minha Vida ajudou a combater esse déficit, mas não foi suficiente para zerar, digamos, a demanda. A gente sabe disso. No saneamento básico, a gente sabe, por exemplo, dos percalços que a SEDAI enfrentou, e nós temos aí um déficit hoje no estado do Rio de Janeiro de quase 360 bilhões de reais, 360 bilhões de reais na área de saneamento. É impossível de resolver esse problema no curto prazo. Nós estamos falando em 2030, 2040.
mas o volume de obras necessário para poder resolver o problema de saneamento resolveria o problema de emprego de todo o setor de engenharia, só no setor de saneamento. Então, para concluir, é preciso, primeiro, a iniciativa privada também ter a vocação de ir para o mercado para poder produzir emprego e ajudar a solucionar o problema fiscal, sem o que não será possível a retomada das grandes obras. Obrigado. Ok. Bom, ninguém se inscreveu, mas, de qualquer maneira, nós queremos colocar aqui, para esquentar o debate, que nós voltemos ao tema, né, do que nós estamos vivendo aqui no estado do Rio de Janeiro. Se nós estamos vivendo uma construção civil ou uma desconstrução civil, né, em face até de todos os acontecimentos recentes aqui que no nosso país ocorreram, né? O fato de uma PEC que aconteceu, que é apelidada como a PEC do fim do mundo, com o colapso político, né, a própria Operação Lava Jato, quer dizer, o Rio sofreu absurdamente todos esses impactos. Então, nós queremos discutir aqui sobre o que impacta aí, todas essas ações no estado do Rio de Janeiro. E quais são as soluções, quais são as propostas, né? Marcelo se inscreveu, então passo agora para o Marcelo, né? Lembrando, Marcelo, antes de mais nada, o Francis chegou, né, um pouquinho depois, nós temos 2 minutos para que você possa, de alguma maneira, colocar a sua reflexão, mas pode se reescrever. Se não ficou muito bem esclarecido, contemplado, pode se reescrever, ok? Ok. Bom, eu até vendo a abertura do programa, há algum tempo a gente vem discutindo sobre essa questão da engenharia. Eu sou do movimento popular, mas não se constrói empresas de engenharia como as grandes empresas brasileiras, independente da opinião que tenha ou do que elas se transformaram, como Odebrecht, OAS, Carioca, de um dia para o outro. Então, efetivamente, quando a Lava Jato surge e ela se preocupa em destruir a empresa, ao invés de, como foi comentado, em punir aqueles que tinham que ser punidos, uma Odebrecht da vida poderia colocar um interventor que, depois de 2 anos, poderia convocar uma assembleia de acionistas para escolher o novo presidente e não destruir a empresa. Isso não acontece em país nenhum, inclusive no país que parece que ser o grande inspirador, referência do atual governo, com os Estados Unidos. Jamais os Estados Unidos destruiria uma indústria americana, destruindo toda a sua experiência, empregos, enfim. Eu acho que tem uma questão, né, que é importante no caso da questão da construção civil em relação à habitação, que de repente pode ser novamente a gente tentar retomar esse processo. Alguns anos atrás tentou-se, né, a construir a PEC da moradia, que destinaria, inclusive, parte do orçamento para habitação, né? E, infelizmente, não avançou essa PEC, porque deixaria de ser um programa de governo para ser um programa de Estado. Eu acho que, de repente, isso envolvia desde os movimentos populares, nós que lutamos, e também as empresas, as associações de construtores, as empresas de construção. Eu acho que, dentro de um processo de construir uma alternativa, a gente, de repente, poderia novamente retomar esse processo da construção da luta pela PEC da moradia, que garantiria na PEC, durante 30 anos, um orçamento anual para a moradia, para a gente não ficar atrelado a um programa de governo. Cossenza. Foi bom o Marcelo colocar essa questão, que no final do ano passado eu recebi aqui no CREA o novo diretor da Odebrecht, um rapaz até bem jovem. E é engraçado, Marcelo, que o que ele colocou aqui para mim, e é aquilo que a gente vem falando, que você acabou de colocar aqui. Só no Brasil que acontece isso, de você destruir a empresa, independente de quem cometeu os atos. A gente não defende quem cometeu os atos errados, de corrupção, do que quer que seja, mas você destruir as empresas, e olha que nós estamos falando
de uma das 20 maiores empresas do mundo, sendo que em algumas atividades a Odebrecht é a maior empresa construtora do mundo. Mas é engraçado que, do mesmo processo que ela teve aqui, ela teve nos Estados Unidos, e lá ela continuou participando das licitações. E aqui ela foi proibida de participar. Quando ele esteve aqui no final do ano, é que ele disse, agora a gente já pode retomar, participar de licitações, que eles estavam proibidos. A gente vê com Cremate ser vendida 80% para o chinês. A gente vê o setor naval, nós tínhamos 38 mil trabalhadores, Marcelo. Simplesmente, hoje, eu acho que não chega a 1.000. E não são só os trabalhadores diretos. É aqueles que vendem todo tipo de produto em volta, por exemplo, de um estaleiro. Lá em Angra, em Niterói, é a pessoa que vende refeição, é que vende lá os seus produtos. Então, não são só os trabalhadores diretos, são os indiretos. Então, eu acho que o nosso judiciário tem que ser repensado. A gente não pode acabar com as nossas empresas, e que destruiu milhares e milhares de empregos. Noé. Bom, eu vou falar alguma coisa aqui sem a questão política. Lava Jato, citaram aí, eu acho que é o mal necessário, meu amigo. Eu acho que a Lava Jato, ela aconteceu, tem coisas erradas, mas se não tivesse, não estaria desvendando, todo esse mistério que já vem aí há décadas acontecendo no Brasil. Eu acho que tem que ser revista algumas coisas, realmente, mas eu acho que alguma coisa avançou. Sempre debati também sobre a prisão dos presidentes de empresa. Eu acho que, se está errado, tem que ser preso, mas sem interferir nas empresas. Isso também, debati muito. Eu acho que a prisão deve ocorrer, mas a interferência na empresa não. A empresa é jurídica. Ela tem que continuar para gerar os empregos. Então, eu vejo que, no Brasil, isso já vem acontecendo já há muito tempo. Eu acho que a gente está no momento, nós estamos no momento de realmente começar a fazer o debate para que as coisas possam acontecer. Você pega aí uma casa que pode ser construída por 50 mil reais, ela custa para o governo 200, 300 mil reais. Isso é um absurdo. Você poderia construir mais 6 casas, mas o sistema não deixa. Então, eu acho que a gente tem que primeiro interferir realmente no sistema e cobrar realmente as coisas certas. Você tem aqui X para construir X casas. Eu acho que tem muita coisa para a gente debater, o tempo é curto, mas a gente vai voltar a falar novamente nisso mais um pouquinho. Okay. Felipe. Bom, dialogando com o que os companheiros colocaram, a gente participou nesse último final de semana da 3ª Conferência da Frente Brasil Popular, onde estiveram presentes vários movimentos, partidos, onde a ex-presidente Dilma também deu uma contribuição importante na análise de conjuntura do que a gente está vivendo. E dos debates lá que foram colocados, um dos principais pontos era justamente essa questão da soberania nacional. O que a gente tem visto é um ataque frontal à questão da nossa soberania, do investimento nas nossas empresas, e no enfrentamento das questões que afligem a nossa população. Então, se a gente olhar hoje, quais são os principais problemas que a população mais pobre enfrenta? É a educação, a habitação, a mobilidade. E a gente não vê, nesse governo que vem desmontando toda essa política que foi colocada pelos governos Lula e Dilma durante esse período, um programa claro de enfrentamento à questão da habitação, à questão da educação. A gente não vê metas, a gente não vê um compromisso com o enfrentamento dessas questões. E isso é muito sério.
E a mesma coisa em relação à produção nacional, às empresas nacionais, né? E, assim, colocando em relação à atuação dos profissionais de engenharia e dos profissionais técnicos, né? Eu acho que é muito importante a gente ressaltar também que, assim, não basta a gente ter um programa de habitação que seja voltado exclusivamente ao incentivo à construção civil, né? A gente precisa ter programas e profissionais técnicos realmente comprometidos com a transformação social e com a melhoria da população, porque senão a gente fica apenas preocupado com o crescimento econômico e a questão do atendimento a essa população acaba ficando em segundo plano. Carneiro. Bom, vou concordar aqui com o Noé, da questão do Lava Jato. Bom, o Lava Jato não colocou as empresas no mar de lama. O Lava Jato revelou o mar de lama que reinava, que era a questão reinante, e muitas vezes provocadas pelos preços unitários da tabela do governo, praticado pela tabela do governo, que são preços irreais, inexequíveis. O governo nunca trabalhou com o melhor preço, e sim com o menor preço, e que na hora de uma empresa oferecer o seu preço, estava no papel, depois tem que realizar a obra. E as grandes empresas estruturadas, elas tentavam fazer um dispositivo qualquer para melhorar a sua situação numa concorrência. Por exemplo, o interventor não caberia porque a Odebrecht, a OAS, então é só pegar o balanço delas antes do Lava Jato, já estavam endividadas ao extremo. Na hora que tivesse que avalizar um título, o interventor não vai botar o dinheiro dele para intervir, ele estava numa situação de intervenção, então não teria como continuar a gerir. Então, penso que a discussão é muito abrangente e nós do CREA deveríamos trabalhar sempre para o melhor preço. É só pegar a tabela do Estado ou do município e ver, por exemplo, o preço do asfalto que há mais de 20 anos não paga o serviço. Por exemplo, tem só um exemplo. Ok. Panelli. Eu secundo inteiramente as palavras do presidente Wanderlei Noé com relação à importância da Lava Jato na revelação dos escândalos que atormentavam, em última instância, a economia nacional, sobretudo nas estatais, e que acabaram gerando prejuízos que levaram a uma recessão de 3 anos. Quer dizer, eu não sei que exemplo Dilma pode dar para qualquer pessoa, porque deixou um país com 13 milhões de desempregados e uma recessão de 3 anos, que agora contra a qual a gente tenta lutar agora, para recuperar o tempo perdido. Agora, é fato que eu não vejo em nenhum país do mundo a campanha de imprensa que foi feita contra as grandes empresas, como a Odebrecht, a OAS, etc. e tal, que não foi o judiciário apenas, foi a imprensa. Eu vi o escândalo da L'Oréal em Paris, por exemplo, que a Madame Bettencourt foi acusada de contribuir ilegalmente para a campanha do presidente Sarkozy. Eu não vi uma linha na imprensa francesa criticando a L'Oréal. Nunca. Uma grande exportadora de cosméticos para o mundo inteiro, a empresa continua no mesmo lugar, exportando da mesma forma, sem jamais ter atingido. Puniram-se os executivos, mas a empresa não desempregou ninguém. Continua um monstro gigante. Perdemos, no caso da Odebrecht, no caso da Andrade Gutierrez, perdemos tecnologia, perdemos gente. Muita gente migrou para trabalhar, inclusive, em outros países. E é fato, a Odebrecht está lá em Miami. Recentemente estive lá e vi placas da Odebrecht espalhadas pela Flórida. Continua trabalhando nos Estados Unidos e não trabalha no Brasil. Isso é uma insensatez. Destruímos dezenas de milhares de empregos inutilmente.
Mas, em grande parte, eu vou dizer, não foi culpa do judiciário, foi, em grande parte, a espetacularização. Desculpe. A espetacularização do que aconteceu com a Lava Jato, contra as empresas, exatamente. Isso é uma coisa inaceitável. Francis. Eu acho que teremos que parar de ficar analisando o que aconteceu. A gente tem que passar a analisar o que acontecerá. Nós não vamos discordar sobre a Lava Jato, ou concordar, ou continuar a apoiar a delação premiada, né? A gente tem que passar a discutir, no meu entender, o que deve ser feito. Porque eu acho que todos nós estamos de acordo que a retomada do desenvolvimento da nação brasileira precisa ser retomada. Nós não podemos mais continuar contribuindo com impostos. Você, no município, você tem o imposto, me fugiu o nome do imposto, predial, o imposto predial, o IPTU. Você tem imposto de renda, né? Que você hoje já nem renda tem, mas você paga, você fatura o serviço e já recolhe o imposto de renda. Agora não sabe se vai receber o serviço que você fez e faturou. Quer dizer, isso é uma catástrofe. Eu acho que o que a gente precisa, no meu entender, é ver o que precisa ser feito. Não vamos nos desentender se você está a favor, contra o que foi feito assim, foi feito assado. Já foi feito, gente. A gente tem que dar as mãos e encontrar uma solução para indicar o governo. Eu acho que até o sistema Confea-CREA, as entidades como clubes de engenharia, os sindicatos das empresas de engenharia, o sindicato dos empregadores e dos empregados, deviam estar unidos, criando um grupo de trabalho para lutar pela retomada do desenvolvimento da nação brasileira. Eu acho que aí nós vamos chegar à solução. Não vamos nos desentender com relação àquilo que foi feito. Vamos nos apoiar um ao outro em prol da retomada do desenvolvimento, desculpe repetir pela enésima vez, da nação brasileira. E isso é com obras porque você precisa ter onde morar, você tem que morar num lugar de saneamento, senão você vai gastar muito mais dinheiro em hospital do que você gasta nas obras de saneamento. Você tem que prever grandes acidentes com alagamentos, com escorregamentos de terra, que custa 10% que você vai gastar no tratamento do problema que já ocorreu, sem falar nas perdas de patrimônio que ocorrem, sem falar nas perdas de vida. Então, nós devíamos estar unidos em torno disso. Eu estou sendo repetitivo, vamos trabalhar nesse sentido, no meu entender, começando aqui e agora. Marcelo. Bom, eu tendo a concordar com o Bogosian, mas a gente não pode deixar de lembrar efetivamente do impacto que foi, da forma que foi a Operação Lava Jato na economia do país e que está, sim, diretamente ligada a essa crise aprofundada que a gente vive, principalmente na questão da construção civil, quando parou obras, paralisou empresas. Então, a gente não pode deixar de reconhecer isso. E, ainda por cima, a gente lembra que, além do escandaloso fundo de 2,5 bilhões de reais, do dinheiro americano, um fundo criado pela Lava Jato, também surgiu agora um novo fundo, que é o de 6 bilhões do Odebrecht. Então, é um escândalo, que é um processo que tem que ser mais discutido dentro da sociedade. E ainda lembro que o grande impacto na economia, a corrupção é um mal que tem que ser combatido, mas o país sofre um impacto no prejuízo na sua economia, na sonegação, 5, 7 vezes maior do que esse impacto da corrupção. Isso é levantamento oficial e esse ponto ninguém fala. A Globo não fala porque ela é sonegadora, os outros meios... O Lema, o nosso grande milionário da Embev, é um grande sonegador. Então, se a gente quer discutir seriamente as questões do país, vamos aprofundar e não vamos escolher um lado. E responsabilizar a presidenta Dilma, que está aí pelo desempenho de 13 milhões, não é algo realmente, a gente seriamente não pode responsabilizar a ex-presidenta Dilma, mesmo com tudo o que aconteceu, com todos os problemas, que não é uma questão efetiva. Eu acho que o impacto dentro da questão da construção civil
em geral, no país, que paralisou o país, é uma realidade. E aí eu concordo com o Bogazian que a gente tem que procurar como que vai retomar esse processo. No caso da moradia, nós estamos tentando, inclusive, já fomos conversar com o governo para retomar os investimentos, fazer novas contratações do Minha Casa Minha Vida, retomar as obras paralisadas, justamente no sentido de impulsionar novamente a economia, né, que atinge a todos nós. Né? Antes de passar a palavra para o Noé, motivado pela fala do Francis e do próprio Marcelo agora, nós vamos encerrar na fala do Carneiro esse primeiro bloco. Aí partiremos para um outro bloco onde nós poderemos discutir, de fato, né, propostas que possam alavancar tudo aquilo que nós estamos discutindo aqui, que o Cossenza coloca, né, o apagão da engenharia, o número de desempregos, né, alarmante na engenharia. Então, nesse primeiro bloco, nós vamos encerrar na fala do Carneiro e no segundo nós vamos passar para as discussões mais propositivas. Então, eu passo a palavra para Noé. Bom, eu não vou discordar, né, de algumas coisas que foram. Eu tenho que rever os erros, né? Eu tenho que rever aonde eu errei no passado para mim poder acertar no futuro. Eu acho que o debate ele tem que ser rever o que foi os erros para a gente construir uma grande nação, construir um grande desenvolvimento de geração de emprego nesse país, da construção civil, de habitação, de tudo. A gente tem que falar dos erros para que a gente não erre mais. A gente tem que acertar daqui para frente. Nós não estamos mais no momento de estar errando mais, cara. Já erramos para caramba, então agora tem que se acertar. Eu vejo assim, ó, como construir, como fazer obras sem dinheiro. Primeira coisa que o país tem que fazer com seus governantes, seja ele quem for, é sanear a economia, é rever a economia, é acertar a economia, para que depois venham os frutos para a grande construção. Não adianta eu pensar agora também em habitação, em construir, se eu não tenho dinheiro. Eu acho que tem que se rever essa situação aí. Tá? Eu não vou falar aqui do que aconteceu, eu acho que o debate aqui não é esse, tá? Mas eu tenho que pensar realmente no futuro, mas eu tenho que rever o passado para mim não errar mais. Eu acho que daqui para frente, nós como brasileiros, nós como formadores de opiniões, nós temos que começar a avançar num pensamento, numa agenda firme para o desenvolvimento do Brasil. Tá? Principalmente da engenharia civil. Eu sou engenheiro civil, sou presidente da associação, eu quero tudo para a engenharia civil, porque se a engenharia civil avançar, avança a engenharia elétrica, a de saneamento, a de meio ambiente, avança todas as engenharias. Então é isso que a gente espera aí, né, nesse desenvolvimento futuro. Cossenza. Eu acho que a gente tem que partir, mas vai ser no próximo bloco, para apresentar propostas, mas uma coisa que o Panelli falou aqui, é bom que a gente seja assim, a gente discordar de vez em quando é bom, mas eu concordo que a mídia tem um poder no Brasil muito maior do que deveria ter. Agora, o judiciário não pode se pautar pelo que a imprensa fala. Ela tem que ser justa, por isso que se chama justiça. E ela se pautou muito pela imprensa. É a mesma coisa hoje, qualquer problema que tem aqui no Rio de Janeiro, a gente pensa duas vezes, porque o CREA é muito chamado para dar posição e tudo. Mas há uma briga muito grande entre duas emissoras hoje, que elas querem, que cada um quer que a gente tenha uma posição do lado dela. E a gente não pode fazer, a gente tem que ser a questão justa. Bom, eu vou deixar aqui, já para o próximo bloco, que a gente, com relação à retomada da engenharia. Eu acho que, de imediato, eu acho que a gente precisa acabar com o pregão. A gente precisa trabalhar o fim do pregão, como o Carneiro colocou aqui, não é o melhor preço, não é o mais barato. Nós temos que discutir tecnicamente. A engenharia não pode ser o leilão que estão fazendo com
com valores de obra, que as pessoas acabam fazendo tão barato que ele não consegue fazer a obra, ou faz obra de péssima qualidade. Então, a gente precisa retomar imediatamente as obras paralisadas, imediatamente. Então, recuperar nossas empresas de consultoria, que foram destruídas ao longo dos anos, exatamente por conta de... O pregão tem muito a ver com isso, onde a gente, o menor preço ganha, e aí ganha com a qualidade de obra, que com certeza não passaria por nenhuma empresa de consultoria, nenhuma, passaria uma obra desse, do nível que a gente está vendo hoje aqui. Então, eu deixo aqui, para a gente começar a discutir soluções, essa mensagem, para a gente, no próximo bloco, começar a discutir realmente soluções. Carneiro. Bom, eu já tinha alinhavado aqui o que eu queria falar, eu não quero atropelar o que o Osíris disse para o segundo bloco. Vou só, então, fazer um panorama ultra rápido, porque a construção civil, tanto de infraestrutura como de habitação, é o que emprega mais rápido e mão de obra não especializada. Então, isso emprega rápido, é imediato. Então, por exemplo, a questão do recurso, que o Noé falou, isso pensamos que nós podemos debater depois. Mas, por exemplo, fazer uma campanha imediata para a Casa Popular e, por exemplo, estou dando um exemplo, tomada de preço, que leva 15 dias para colocar, e para fazer melhoramentos operacionais em todas as estradas vicinais do Estado. Isso aí é serviço de mão de obra pura. Estrada vicinal abrangeria, por exemplo, o Estado inteiro. E daria, com mão de obra, serviço mais de mão de obra, tipo roçada e acerto. Então, penso que se fizesse uma campanha para isso, nós colocaríamos... Porque grandes obras, no momento, não tem. Metrô, despoluição da Baía de Guanabara, despoluição do sistema lagunar lá de Jacarepaguá, que não anda. A aprovação no INEA não anda. Está 3, 4 anos lá e não é aprovado. Outro dia passou. Eu sou representante do CREA, o Cosenza me designou representante do CREA na SECA. Outro dia, para fazer uma ampliação de um pátio de estacionamento de Seropédica, o projeto, uma obra simples, botar uma outra via do lado, já estava 1 ano, e ainda pediram novo prazo. O negócio custa. O empreendedor quer fazer, quer investir no Estado, e o negócio custa andar. Então, isso aí deveria ser revisto também. Então, eu só queria dizer que a construção civil é a que alavanca serviços não especializados de imediato. Eu acho que é o nosso esforço, na minha opinião. Ok, assim concluímos o primeiro bloco. Embora nesse primeiro bloco tenhamos misturado um pouco diagnóstico com remédio, mas procuraremos agora, nesse segundo bloco, olhar mais especificamente para o remédio. O que fazer, já que o Rio de Janeiro congrega um grande número de profissionais registrados, em alguns casos até maior do que grandes estados do nosso país, ficando atrás somente de São Paulo. Então, nós precisamos, de alguma maneira, encontrar soluções, fazer pressão política, e procurar dar sugestões. O CREA tem esse papel e nós não vamos fugir dessa nossa responsabilidade. Então, assim concluímos o primeiro bloco. Então, para o segundo bloco, onde nós discutiremos aqui as propostas para o Estado do Rio de Janeiro. E já temos aqui alguns inscritos e eu começo com o Francis. Não é? Por favor. Aqui mais eu acho que eu não fui bem entendido. Eu não sou contra se analisar, se discutir, se criticar o que foi ocorrido. Eu só estou dizendo que nós deveríamos nos concentrar na indicação de uma solução para resolver esses problemas que nós concordamos. A gente pode se encontrar tomando uma cervejinha, comendo um sanduichinho sobre os culpados e etc. e tal, se está certo, se está errado. Acho que nós vamos concordar com as opiniões que eu ouvi aqui.
O que eu quis dizer, e parece que eu não fui nada entendido, é que nós devemos dar as mãos e lutar para indicar uma solução que deve ser tomada. Eu estou saindo de um debate criado aí sobre esse problema de segurança de barragens de rejeito. Nós nos dirigimos ao Ministério de Energia, não é só energia que se chama, é Ministério de... Como? De Minas e Energia, e o senhor Almirante, que é o ministro, se dispôs a ouvir a opinião das academias Nacional de Engenharia e a brasileira de Ciência. Então, nós estamos nos reunindo. E eu estou vendo, tivemos uma reunião de dia inteiro na segunda-feira e de dia inteiro na terça-feira. E essas reuniões, nós temos convidados especialistas na área e todo mundo analisando o que aconteceu. O que aconteceu é importante analisar, mas o importante é o que nós vamos fazer, não só com essas barragens que se acidentaram, mas com aquelas que provavelmente irão acidentar. Então, esse é o apelo que eu fiz. Eu não estou discordando de absolutamente nada disso. Eu só estou dizendo que nós devíamos concentrar os nossos esforços em busca da indicação de uma solução visando a retomada do desenvolvimento da nação brasileira, seja nos municípios, nos estados ou no governo federal. Nada de política partidária, nada de crítica ou elogios a A, B, C ou D. Isso é importante, mas é secundário. Nós precisamos trabalhar indicando aquilo e justificando por quê que nós achamos que é recomendável para ser orientado. Era isso que eu queria dizer. Nós já estamos nos desentendendo, no meu entender, pelo que eu ouvi depois da minha fala, propondo a união em termos da busca da solução. Muito obrigado. Felipe. Bom, a União de Moradia é uma instituição, né, que atua no ramo da construção civil e que é comprometida com a produção autogestionária. Mas a gente não defende que a produção que o ataque, né, ao déficit habitacional seja feito somente através da autogestão. Eu acho que a construção civil e as construtoras, elas têm um papel fundamental para a gente conseguir acabar com o déficit habitacional. Então, o que a gente defende é que existam metas, né, e um compromisso sério do poder público com a questão habitacional e para acabar com o déficit habitacional, tanto do governo federal, tanto do governo estadual, quanto do governo municipal. Lembrando que a produção autogestionária, ela também contrata profissionais de engenharia, de arquitetura, do direito, de serviço social, né? Então, ela também pode dar uma importante contribuição para ativar a economia, para a contratação desses profissionais, né? E também lembrando da atuação da assessoria técnica para habitação de interesse social, né? A gente hoje, o profissional tanto da arquitetura quanto da engenharia, são profissionais extremamente elitizados, né? E a gente tem uma grande parcela da população que carece do serviço, né, desses profissionais e que não tem acesso. Então, se a gente tivesse uma política pública voltada para assessoria técnica, né, nas favelas, nas periferias, voltada tanto para a área de saneamento, tanto para a área de geotécnica, como para a área de habitação, né, a gente poderia estar também atacando o desemprego e fazendo com que esses profissionais estejam comprometidos com a melhoria da condição de vida da população mais pobre. Ok. Noé. Bom, me perdoe, Francis, mas eu apenas, né, respondi lá, porque o primeiro bloco foi da desconstrução à construção. Então, eu acho que o que eu falei, né, da construção, houve a construção nos megas eventos, entrou dinheiro no Estado, né, no Brasil praticamente, avançamos, geramos empregos e depois houve uma desconstrução diante de tudo que foi debatido aqui anteriormente. Em relação às soluções, né, que eu acho que é o bloco agora,
eu vejo que, né, o próprio CREA, né, ele deve se aproximar mais do governo do Estado, né? Acho que tem que estar conversando realmente, conforme foi lá e conversou com o vice-presidente. Tem que conversar com os prefeitos das cidades, dos 92 municípios, levar ideias, levar projetos, levar situações. Eu acho que tem que reunir equipes e fazer projetos e oferecer esses projetos para o Estado e para os municípios. Eu acho que aí a gente vai estar caminhando aí para um fortalecimento da engenharia e da habitação, da construção civil no Rio de Janeiro. Tá? Grandes obras, né? Hoje nós não temos, mas nós temos que lembrar o seguinte, os grandes eventos que deixaram as obras, essas obras já estão caminhando para 5 anos e vão ter que ser feitas aí as suas revisões, né? Praticamente. Isso vai gerar aí alguma coisa aí mais para frente. Eu vejo também o migrar, né? Eu acho que o colega ali, o Marcelo Edmundo, ele falou, a gente pensa muito na centralização, pensa muito nas cidades, se eu não me engano, o Fernando também. Eu acho que a gente tem que começar a pensar mais para as pontas, Zona Oeste, né, lá o Noroeste. Acho que a gente tem que começar a pensar nisso para gerar emprego. A gente vai falar no outro bloco mais um pouquinho. Marcelo. Bom, um ponto que eu já tinha até tocado, a questão da retomada da discussão da PEC da moradia, porque isso é algo que pode, né, apontar para uma política de Estado, não de governo, como Minha Casa Minha Vida, de certa maneira, foi. A PEC que juntou os movimentos, juntou os empresários, juntou as construtoras, em que destinava uma porcentagem dos orçamentos, tanto a nível federal, estadual e municipal, para habitação. Talvez isso hoje, se tivesse sido aprovado, a gente já tinha garantido pelo menos uma verba dentro orçamentária, né, essa mudança na Constituição, para que esse setor pudesse ter pelo menos alguma coisa para respirar. Eu acho que, em relação ao Estado, é interessante a gente também retomar a questão do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social e do seu Conselho Gestor, o fundo que chegou a ter dinheiro, porque tinha eu não sei como está hoje, que foi abandonado, um pouco abandonado, tinha dinheiro do Fundo para a Pobreza, que era o fundo estadual, e parte desse dinheiro, que não foi utilizado, por exemplo, para habitação, foi utilizado, o governo uma vez chamou a gente só para assinar que utilizaram esse dinheiro para a saúde. Ou seja, tiraram da habitação, claro que a saúde merece, mas era um fundo de habitação, esse dinheiro não foi usado para habitação e foi recolocado na saúde. Eu acho que isso também é algo que a gente pode tentar retomar, né, para ver se a gente consegue ter alguns fundos que tem uma verba garantida, independente da crise ou não, para que a gente continue investindo. Porque lembrando que esse investimento na construção civil, e eu falo assim da ponta do trabalhador da obra mesmo, é um dinheiro é um investimento que rapidamente retorna para a sociedade, porque esse trabalhador, ele compra a quentinha, compra comida, e isso retorna e movimenta a economia geral de uma cidade e do Estado, né? Panelli. Seguindo aqui os conselhos do Dr. Francis Bogosian, vamos falar de futuro, né? E é uma das preocupações da Câmara Metropolitana. Nós fazemos basicamente governança e planejamento, porque sem planejamento não é possível ter crescimento. Esse é um dos grandes problemas que afetou o Estado Nacional, a falta de planejamento, da viabilidade econômica. Eu diria que os 3 principais pontos que a Câmara Metropolitana quer atacar hoje em dia são habitação social, mobilidade e saneamento. Esses são os 3 grandes temas. Em saneamento, só na construção dos canais do cinturão de tempo seco, nós teríamos condições, com relativamente poucos recursos, de 3 a 4 anos, ter a Baía de Guanabara balneável. Nós não fomos por aí, a gente foi por outras soluções técnicas e hoje o tempo seco que está, inclusive, consolidado na lei que criou a Câmara Metropolitana, a Lei Complementar 184, vai ser uma das prioridades da SEDAI e BNDES estão discutindo o modelo nesse momento do saneamento, qual vai ser o futuro dele. E é possível pensar que vai gerar mais de 10 mil empregos a construção desses
desse cinturão de tempo seco em torno da Baía de Guanabara. Isso vai tornar a Baía, que hoje é um corpo hídrico morto, a gente chama um programa de reinvenção da Baía, em águas balneáveis, voltar a ter turismo, voltar a ter vela, etc. e tal, dentro da Baía de Guanabara. No caso da mobilidade, nós estamos focados na linha 3 do metrô, porque é um dos temas fundamentais para a mobilidade urbana nessa cidade. Além do que recuperar os trens, porque nós temos uma linha que faz o entorno da Baía da Guanabara que está desativada. Tem o leito, muitos deles invadidos, e nós estamos conversando com a CBTU, trabalhando num plano para ir buscar recursos do Banco Mundial, de outras fontes de financiamento, para recuperar esse cinturão ferroviário no entorno da Bahia. E, no caso da habitação social, a Câmara Metropolitana está fazendo um levantamento, junto com a Secretaria das Cidades, dos terrenos estatais, dos terrenos estaduais disponíveis, estatais eu digo porque tem União também, e também município. Fazendo um levantamento, já fizemos um levantamento de um grande volume de áreas, mais de 330 mil metros quadrados localizados aqui em áreas infraestruturadas, porque não adianta construir alguma coisa, uma casa, longe do sistema de transporte, de água, de eletricidade. Não, a gente tem que buscar densificar onde existe infraestrutura, para dar boa qualidade de vida. E, por último, essa questão do pregão e da 8666 é um tema sensibilíssimo, e a sociedade precisa se mobilizar para mudar as leis, porque nós não podemos continuar com um sistema de licitação que escolhe o pior, a má qualidade. O Banco Mundial e o BID não optam por esse sistema. Então, nós temos que também aprender com o que está acontecendo no mundo. Não é possível que a gente continue a ter uma lei de licitação tão danosa para os interesses do país. Muito obrigado. Noé. Bom, eu vejo, né, que é necessário, né, o Estado, né, dar continuação aí implementar, né, os projetos que já existem, né, e que deram certo, né? Tem projetos que deram certo, tá? Tanto do governo do Estado como do governo federal. Eu acho que a gente tem que implementar, tem que procurar, né, trabalhar em cima disso. Eu vejo também que há necessidade do Estado, né, a gente está falando aqui do Estado do Rio de Janeiro, né, de implementar realmente, em acabar o que não foi terminado, né, terminar as obras, né. A Avenida Brasil, a gente vê aí, está bem acelerada agora, graças a Deus. Eu acho que ver, né, todo esse trabalho para depois iniciar. Eu acho que o caminho, acho que é por aí. Eu acho que você investir no que é necessário terminar e depois fazer os projetos, né, em paralelo. Não adianta eu começar uma obra agora e não terminar aquela mega obra que está consumindo muito recursos, muito tempo. Tá? Então, quando eu falei na ida, né, para o interior, realmente, né, você tem municípios aí que são bem saneados, você tem municípios que estão bem estruturados. Então, né, junto com o município, o Estado está investindo aí também nessas áreas. Eu acho que a gente está muito tumultuado aqui no centro e a gente precisa expandir mais aí para a periferia. Antes de passar a palavra para o Carneiro, nós vamos encerrar na palavra do Carneiro, a não ser que alguém aqui queira se inscrever, mas nós vamos encerrar o segundo bloco e partiremos para o terceiro bloco após a fala do Carneiro. Aí vamos partir para as conclusões e as nossas propostas encaminhadas, ok? Carneiro. Cadê o... Fala por hoje, né? Bom, apenas algumas sugestões. Por exemplo, também a gente tem que tentar dar uma partida mudando mentalidade de prefeito. Exemplo, o prefeito detesta a obra de saneamento esgoto. Ele adora obra de abastecimento de água, porque dá voto.
o esgoto tira voto, porque dobra a tarifa. Então, ele detesta. Agora, por exemplo, tem um modelo que está sendo adotado, para ser implementado, uma PPP, por exemplo, em Três Rios, que eles têm um agente financeiro que vai gerir a PPP, vai aportar o dinheiro, vai pagar o construtor para fazer todo o sistema de esgoto de Três Rios, e ele receberá como? Pela tarifa paga pelos os contribuintes que estão tendo o serviço de esgoto. Mas, para isso, por exemplo, isso geraria muito emprego, mas os prefeitos devem topar fazer esgoto, porque ele provavelmente não vai ser reeleito depois, porque vai tirar voto dele, porque vai dobrar a tarifa de água e esgoto. Isso, bom, ainda tem um tempinho, então, por exemplo, o importante, eu acho que o Francis falou, investir em estudo e projeto. O peso é de 3% a 4% do valor do investimento. Isso aí deixa todo o investimento pronto para ter os projetos prontos, estudos prontos, estudo de viabilidade, para quando for equacionada a questão financeira e resolvido, já ter projeto pronto, projeto de engenharia, projeto executivo. Não é esse projetinho feito em cima da pedra, projeto básico. Não, nós temos que preparar para ter o desenvolvimento. Não, acabou meu tempo. Não pode terminar. Bom, é para dizer o seguinte, o nosso painel falou de metrô, sem dúvida, concluiu o projeto original da linha 2, que vai propiciar um headway, metade da linha 1, metade do tempo, que hoje é 5 minutos, para 1 minuto e meio, como era previsto, tendo a linha 2 a Estácio Carioca, e já projetando para ir para Barcas, e espero que um dia, quando se faça a linha 3, já faça prevendo a passagem por debaixo da Bahia. Isso seria um sonho, é o projeto original. Concluímos assim o segundo bloco e logo a seguir teremos o terceiro e último bloco com as conclusões de cada um aqui dos debatedores. Retomamos o CREA Debate nesse terceiro e último bloco, onde cada um dos debatedores aqui poderá expor a sua conclusão. Lembrando que nós temos um elenco aqui de propostas, né, ditas no segundo bloco, do quais nós submeteremos a uma discussão posterior com o próprio CREA, com a direção do CREA, com a diretoria do CREA, né, com os conselheiros do CREA, e nós faremos gestões, seja nos governos municipais, estadual, federal, para que todas essas propostas aqui colocadas pelos senhores possam, de alguma maneira, serem efetivadas. Esse é o papel do CREA-RJ. Esse é o papel do CREA Debate. Trazer aqui discussões sobre políticas públicas, mas também propor mudanças, propor soluções. E para esse terceiro e último bloco, iniciaremos com o Dr. Francis. Bom, dentro daquela linha de ação, eu sugiro que o CREA do Rio de Janeiro constitua um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho, se for aprovado, logicamente, elaboraria, primeiro, um programa de prioridades, enfocando, por exemplo, habitação e saneamento, transporte público, que é outro problema fundamental, estradas, portos e aeroportos, energia e etc. São problemas municipais, são problemas estaduais, são problemas federais. Elaborar um programa. Não adianta ficar criticando o que não foi feito. Nós temos que elaborar um trabalho, ouvindo diversos setores do nosso município, do nosso estado, e ofertar ao governo federal através do sistema Confea-CREA, minha ideia. Segundo lugar, o assunto que a gente vem discutindo há muito tempo e nada está sendo feito. Nós estamos agredindo a engenharia nacional. Nós estamos licitando obras sem projetos executivos. Isso é um erro. Nós estamos, portanto, botando em execução projetos não adequados. E
nós não estamos mais procedendo a estudos para orientar projetos. Não se pode projetar sem que se faça estudos topográficos, estudos geológicos, estudos geotécnicos, estudos hidrológicos e etc. E aí, então, executar um pré-projeto, analisar, chegar a um projeto executivo e aí, então, licitar. Esse é um ponto. Segundo ponto, as obras, elas precisam ser auscultadas. Elas precisam ser conservadas. Nós não estamos fazendo conservação de obras aqui no nosso país, nem nos municípios, nem nos estados. Nós esperamos a obra cair, tá certo? Para depois, então, noticiar quantas pessoas morreram por isso ou por aquilo. É só você passar debaixo de certos viadutos, você vê a ferragem aparecendo, apodrecida e não estando apta para cumprir a sua função. Então, esse é outro ponto. Quer dizer, voltarmos a fazer estudos para orientar os projetos e projetos para entrar em licitações. E outro problema é prevenção, eu costumo chamar, prevenção versus mitigação de catástrofes. A gente devia ter uma entidade nacional, estadual, com subentidades estaduais e municipais, fazendo prevenção, que custa muito pouco, não chega a 10%, de 2% a 10% que você vai gastar na execução da mitigação. E a mitigação vem depois de você perder o patrimônio e de você perder vidas. Então, esse é outro ponto, criar uma política de gastar dinheiro prevendo escorregamentos. É o que a GeoRio fez aqui no Rio de Janeiro, depois dos acidentes de 66 e 67. Ela gasta muito menos dinheiro evitando escorregamentos de terra. E assim é que o antigo DNR, que foi extinto, tinha uma diretoria de conservação, uma diretoria de manutenção. Então, você não fica esperando acontecer acidentes. E havia um programa rodoviário, um programa ferroviário, um programa energético. Isso aqui não tem mais. Essas são as linhas de trabalho. É muita coisa para fazer e eu acho que o CREA, com o apoio da Academia Nacional de Engenharia, sem ônus de qualquer espécie, cada um arregaçava suas mangas para elaborar um programa através do CREA para ser apresentado aí às autoridades. Essa é a minha ideia. Abraço. Obrigado. Panelli. Eu quero fazer um apelo ao CREA de parceria muito sólida com a Câmara Metropolitana com relação à implementação do BIM. O BIM, em inglês, que é Business Intelligence Modeling, né? Que é modelagem de inteligência de negócios, que é o programa que veio substituir o CAD, né? Qual é a vantagem do BIM? O BIM ele permite fazer o planejamento de obra com muito mais precisão, sem retrabalho, fazendo a reflexão sobre orçamento, sobre manutenção de que falou o doutor Bogosian. Então, a maioria das escolas de arquitetura e engenharia do Rio de Janeiro ainda não estão preparando os alunos para essa nova onda tecnológica, o BIM, que coube a nós, a Câmara Metropolitana, cuidar da disseminação da ferramenta, mas é fundamental que também a BENC possa nos ajudar, podemos conversar sobre isso, de como ampliar a utilização da ferramenta, porque ela permite diminuir de custos, transparência, governança em cima das obras. Porque a gente acaba com essa história de não ter projeto executivo, com custos sempre com aditivos que acabam encarecendo enormemente as obras. Então, o BIM é uma ferramenta que pode ajudar muito. Gostaria de dizer também que a Câmara Metropolitana é constituída de um conselho consultivo. São 47 membros da sociedade civil e eles podem trazer projetos para a atenção do Conselho Deliberativo, que é o governador mais os 22 prefeitos, para poder orientar e, muitas vezes, atrair a atenção do governo para certos projetos que a sociedade julga prioritários. Por último, queria tocar num ponto que é muito importante ainda, que é a melhoria da qualidade da infraestrutura do Estado do Rio de Janeiro. Na área de comunicação digital, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro está numa situação dramática. Para vocês terem uma ideia, São Paulo, a cidade de São Paulo, tem 20 pontos de troca de informação de internet, pacotes de internet.
O estado do Rio de Janeiro tem 6. São Paulo, a cidade, tem 20. O estado do Rio tem 6. Você nunca vai ter internet rápida no Rio de Janeiro se não consertar esse problema. E as indústrias não vêm e não se instalam porque hoje elas precisam de eletricidade, precisam de internet, o e-commerce é uma realidade. E são temas que a Câmara está procurando atacar com a ajuda da iniciativa privada, dos bancos multilaterais. Então, é isso, chamar a atenção do CREA para o BIM e, sobretudo, dessa ideia de vocês participarem efetivamente dos projetos que a gente quer desenvolver. Conhecê-los e contribuir com eles. Será muito bem-vinda qualquer tipo de ajuda. Obrigado. Ok. Marcelo. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite do CREA, né, para estar fazendo parte desse debate que a gente considera extremamente importante. Nós, do Movimento Popular, nós da luta pela moradia, a gente sabe como é importante a engenharia dentro dessa nossa luta. E não só para resolver ou minimizar um problema que é um problema real do país, que é a questão da habitação, que não é um problema de fácil solução, e a gente sabe disso, porque não adianta vir com mágica, porque demanda tempo, demanda profissionais, demanda vontade, demanda terra, principalmente. Eu acho interessante quando eu ouvi falar aqui do levantamento de terras do governo para a questão da habitação. Acho muito importante essa parceria do governo em todos os níveis, né? Porque a base nossa é a terra. Sem a terra a gente não constrói, seja por autogestão, seja por mutirão, seja através da empreiteira, se não tiver uma construtora, se não tiver a terra, a gente não vai construir. Então, acho importante esse debate, né, em todos os níveis. E também na questão do emprego, né? A nossa base é essa base que se emprega principalmente na construção civil. A gente, quando organiza o povo para a luta pela moradia, uma boa maioria está ali, seja como um operário, como pedreiro, como marceneiro, seja também aquele que vai fornecer o alimento. Esse povo, ele depende da construção civil, depende novamente do crescimento da construção civil, da retomada desse processo. Então, acho que é bastante interessante esses debates e com visões diferentes, claro, né? Se fossem visões iguais, a gente debate dentro da nossa própria organização, simplesmente. Então, eu agradeço ao CREA mais uma vez, e a gente conta com o CREA também nessa nossa luta, né, pela construção de uma política de Estado de habitação, tanto na cidade, no Estado e no país também, que não seja mais um programa apenas, mas que seja algo efetivo que possa resolver essa questão fundamental. Sem moradia, a gente não tem cidadania, a gente não tem cidade, né? É isso. Ok, obrigado, Marcelo. Felipe. Bom, também aproveito para agradecer ao convite do CREA, participar desse debate. A União de Moradia ela atua em Campo Grande, Jacarepaguá, no centro, em São Gonçalo. Então, nós sabemos a realidade da população, né? Sabemos das necessidades e acho que é muito importante a gente estar participando desses debates para estar trazendo essa contribuição. Bom, gostaria de reafirmar aqui a necessidade de haver um compromisso com o enfrentamento do déficit habitacional, né? Onde o compromisso significa um empenho de recursos e metas, né, para esse enfrentamento. Então, retomando aqui a fala do Marcelo sobre a PEC da moradia, acho que era muito importante a gente trazer esse debate para que, de fato, haja uma política de Estado em relação a isso. E que dentro dessa política de moradia seja garantida uma política habitacional com uma parcela para a produção autogestionária, né? A produção autogestionária ela atua muitas vezes onde não há o interesse do empresário, né? São entidades sem fins lucrativos, onde muitas vezes, pelas situações, o empresário não interessa e é ali onde o movimento pode estar trazendo também uma contribuição importante, né, para o enfrentamento do déficit habitacional. E, por último, gostaria de fazer uma convocação ao CREA para apoiar uma política de assessoria técnica para habitação de interesse social, pública e gratuita, para que a população que mora nos bairros mais precários tenha acesso aos serviços dos profissionais técnicos de engenharia. Então, a gente precisa fazer com que os profissionais de engenharia possam atuar nas áreas mais carentes, onde as pessoas que mais precisam desses profissionais tenham acesso, garantindo tanto o emprego para esses profissionais, como
melhorar as condições desses bairros e dessa população. É isso, muito obrigado. Obrigado, Márcio. Felipe. Noé. Bom, eu vejo que, né, agradecer aí a oportunidade, né? E algumas coisas já foram faladas, o próprio Francis já falou, né? Sobre a questão desse convênio, a parceria, né? Do CREA com o Estado, com os municípios. Eu acho que isso é importante. Eu vejo que a gente tem aí, né? O Panelli falou também, né, sobre a questão, né, das ferrovias. Eu acho que, né, a geração de emprego, né, com o crescimento do setor ferroviário, eu acho que é importante para o Estado. As reformas e manutenções que nós falamos também, do que já existe, né, que vai, né, entra em colapso e depois é que vão ver viadutos, né? Tivemos exemplo lá em São Paulo. Os estádios, né, em si, o metrô, né, que eu acho que chegou à Barra, pode chegar ao Recreio, futuramente a Santa Cruz, e futuramente fazer uma ligação, né, com Nova Iguaçu e Pavuna, e você faz um círculo e você vai atender toda a questão do transporte dentro do Rio de Janeiro. Eu acho que a parceria com o Estado ela é interessante, né? Nós temos até um projeto na BEM, que nós estamos aí procurando aí uma maneira de marcar um encontro com o governador e apresentar um projeto que nós temos, vamos trazer ao CREA, né, para discutir essas coisas todas, de uma parceria, até na questão, não é fiscalizar para multar, mas uma ajuda pela BENC, aonde existe as deficiências do Estado poder estar, conforme, né, o Felipe falou aqui ainda agora, né, uma parceria, né, com o CREA. Né, a gente tem essa preocupação, nós estamos tendo essa discussão lá na BENC. Eu acho que nós temos que desburocratizar. Tivemos governos anteriores que vamos desburocratizar. A coisa ainda não aconteceu, cara. É muita burocracia para você desenvolver um projeto. Isso aniquila o país, né? Aniquila o Estado, aniquila os municípios. Então, eu acho que a gente tem que partir para uma facilidade, né? É claro, controlado, fiscalizado, para que a gente possa botar os projetos com mais rapidez para ser executado. Então, a gente tem aí muita coisa que a gente pode estar falando, pode estar discutindo e ajudando. Eu acho que foi importante, né, esse desenvolvimento aqui. Eu acho que vai haver mais, eu acho que a gente vai se fortalecendo e vai ganhar o Estado, vai ganhar o CREA, vai ganhar a engenharia, vai ganhar a população, todo mundo vai ganhar nesse trabalho aí. Eu acho que é isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Noé. Por último, Carneiro. Bom, primeiro quero agradecer ao CREA e aos companheiros aqui que estão sentados aqui conosco. Aqui. Foi muito bom estar aqui juntos. Quero agradecer ao Osíris o convite de vir. Quero finalizar, na minha opinião, que nós temos que, de cara, partir para estudos e projetos, que é um investimento da ordem de 2%, 3%, 4% no máximo do investimento. Isso vai gerar logo serviço, não vou falar emprego, vai falar serviço técnico para um grande contingente, que aliás o CREA toma conta, de engenheiros, botar todo o nosso grupo técnico do Estado, estou falando do termo de Estado, trabalhando. Nós precisamos implementar o serviço técnico e como fazer. Fazendo projetos, nos preparando para quando tiver a possibilidade de investir, já ter os projetos bem feitos, projetos prontos. A parte de habitação, que tem sido muito falado aqui, é importantíssimo. Junto com a habitação, nós temos que ver a mobilidade urbana, porque não adianta a gente fazer um conjunto habitacional num lugar que depois o pessoal não consiga chegar ao seu local de destino. Hoje a gente vê grandes aglomerados, tipo Rocinha, Pavão e tal, e todo mundo porque quer ficar perto do ponto de trabalho. Nós temos que implementar, sim, a habitação, sem dúvida, mas forçar e nos esforçar para que o trem metropolitano Supervia, o metrô
a gente consiga ter metrô com headway de 90 segundos, como era projetado pelos alemães, e é possível isso, desde que faça o complemento à linha 2, por exemplo. O BRT, então, a gente não falou muito aqui, não falou nada do BRT, mas é uma lástima, toda a infraestrutura construída que não funciona. E é para funcionar, dá para transportar 100 mil passageiros por dia, dá para 100 mil, 120 mil, agora tem que funcionar. Pô. Então, vamos trabalhar. Se tiver alguma comissão, se por acaso eu for convidado, já digo logo que eu aceito. Não, da palavra comissão, hein? Agora, falou-se muito Lava Jato, mas a comissão aqui que eu estou falando é o grupo de trabalho. Obrigado, Carneiro. Obrigado a todos aqui componentes dessa mesa. Foi muito rica, como tem sido nosso CREA Debate. Então, esse foi mais um e tenho certeza que vocês acrescentaram bastante nesse debate. E isso, quem ganha é a própria sociedade, porque nós vamos disponibilizar esse vídeo, esse debate para todos. E reforçar aqui a política da nova gestão, a gestão do presidente Cossenza, que o CREA vem se esforçando cada dia, cada vez mais, para integrar todos os mais diversos conselhos municipais. Nós estamos espalhados pelos 92 municípios, buscando, prospectando. Estamos agora integrando a Câmara, né? Já definimos o nosso nome, né? A conselheira Cládice, né? Já foi decidido, já foi feita a portaria para que ela integre a Câmara, porque nós precisamos participar, o CREA precisa estar lá. O CREA já participa do Fórum Permanente de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, na Alerj, em 8 câmaras setoriais. Então, essa é a política do nosso presidente Cossenza, né? Que o CREA participe e contribua de alguma maneira. As propostas aqui, né, feitas por vocês, nós vamos trabalhar em cima dela. E nós temos o nosso vice-presidente do CREA aqui, que já pode puxar isso, né, constituindo esse grupo de trabalho, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês, né, por isso, e convidá-los a assistir esse programa assim que ele estiver já disponível na internet. E convidar você, profissional ou cidadão, para que nos ajude divulgando esse vídeo, divulgando o nosso trabalho, para que possamos aperfeiçoar cada vez mais. Agradecer a toda a equipe que nos ajudou nesse dia de hoje, né? E termina aqui o nosso CREA Debate, construção ou desconstrução civil. Um forte abraço, até o próximo. Para outros assuntos do seu interesse, confira as nossas redes sociais.